E aí, meus amados, beleza? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. Muito bom, pessoal. Então, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Hoje a live vai ser sobre tristeza. Tá? Mas não vai ser uma live triste, pelo contrário. Tá bom, então bora, pessoal, vamos nessa. Olha só, eu queria falar um negócio com vocês antes. Deixa eu só pegar meu cafezinho. Queria falar um negócio com vocês antes, que é o seguinte, rapaz, mas o negócio da livraria ontem foi um sucesso, hein? Caiu lá uma hora o servidor da livraria, vocês não prestam, cara. Eu ontem anunciei de leve aqui a livraria, nem fiquei fazendo propaganda nos meus stories. E aí caiu lá uma hora o site da livraria. Então, para quem não sabe, ontem, dia 17 de setembro, a gente lançou a Livraria do Ítalo. Várias seleções de livros que são especiais para o seu crescimento e diversão, tá bom? Então, eu comecei lá, a gente fez uma curadoria lá. Botei alguns livros lá, né, que eu acho que serão bons para vocês. E vocês entraram na livraria ontem, o negócio, né, foi demais, beleza? Vocês destruíram lá a livraria, excelente. Então, é livraria.italomarcini.com.br, beleza? Tá bom, essa é a ideia lá da livraria, tem esses negócios aí, beleza? Então tá bom. Vão ter mais, como é que é o nome? Vão ter mais seleções de livros lá, tá bom? E a Siri estava falando comigo aqui, então deixa pra lá, já tirei aqui o fone, vai assim sem fone mesmo que ela estava me atrapalhando, tá bom? Então essa é a ideia lá da livraria, entra lá, compra, se quiser comprar, se não quiser, mas às vezes nem compra, às vezes você vê uma seleção de livros ali que você pode já começar a visualizar para ir montando sua biblioteca aí, tá bom? Então, beleza. Hoje o vídeo foi pausado porque eu tirei os fones e estava vendo o que a Siri estava falando comigo, porque o fone estava conectado no iPad ali, não no celular aqui, tá bom? Então beleza, tá bem, vamos nessa. Essa que é a ideia. A ideia hoje é pra gente falar sobre o assunto da tristeza, tá bom? E dá pra falar desse assunto sobre vários ângulos, sobre vários aspectos. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, olha só, tem um pessoal que me escreve falando assim: Ítalo, abandonei remédio, Ítalo, eu tava triste, deprimido, fui procurar um psiquiatra, então eu procurei um neurologista, eu procurei meu clínico, sei lá, e ele me prescreveu um antidepressivo, me prescreveu, enfim, alguma medicação lá, qualquer. E eu, em algum momento, achei melhor parar de tomar. Não façam isso, ok? Não é para ter medo de remédio. Remédio é uma coisa boa, remédio é uma coisa que vai te ajudar. Então, mas dá muito efeito colateral, eu sei. Mas só que o efeito colateral do remédio, a gente está aí, né, para tentar resolver. E você tem o que é o efeito colateral do remédio? Você tem o efeito da doença. O efeito da doença, em geral, é 1000 vezes pior do que o efeito colateral do remédio, né? E o efeito colateral do remédio é para você ir lá com o teu médico e falar sobre ele, você está entendendo? Então, essa é a primeira coisa, só para a gente botar aqui em panos limpos ou em pratos limpos, eu nunca sei como se fala esta expressão castiça da língua portuguesa, mas o fato é esse. Então olha só, não é para parar de tomar o remédio, ok? Mas eu não queria falar exatamente sobre isso, eu queria falar sobre um outro aspecto da tristeza, que não necessariamente tem a ver com a doença, com a depressão, tá? A tristeza como um movimento da alma, como um movimento do espírito, como um diminuir das expectativas, como um diminuir da alegria, como uma perda, por assim dizer, do gosto com as coisas que a gente habitualmente gostava. Vou aqui pegar para vocês, para a gente começar a nossa live de hoje, né? Vou pegar aqui uma visão, uma leitura da alma humana, uma leitura da biografia humana de um dos maiores psicólogos, na verdade do maior psicólogo que já existiu entre nós. Então houve uma corrente de psicologia contemporânea que está em voga hoje em dia, a partir do século XX, né? A partir do século XX, que é o que a gente hoje habitualmente reconhece como psicologia. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente pensa logo no Dr. Freud, no Dr. Jung, a gente pensa nas linhas positivas, nas linhas, né, cognitivistas e por aí vai. A gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, isso tudo é psicologia também, mas não é o que foi produzido de mais excelso, de mais excelente, de mais agudo
na psicologia, não é o que foi produzido de maior compreensão do que é o homem, do que é o seu espírito, do que são seus desejos, do que são suas frustrações, de como ele pode se comportar melhor neste mundo. Na contemporaneidade, a partir do século XX, houve uma grande perda da compreensão do que é o homem, um reducionismo absoluto, um reducionismo realmente poderoso, diminuindo o homem, olhando o homem como se fosse uma máquina, como se fosse só, sei lá, um conjunto de desejos, um conjunto, enfim, de coisas menores, por assim dizer, de coisas que estão ali, né, no rés da terra, no rés do chão, como se todos os desejos do homem, como se os movimentos do homem fossem quase que movimentos animais, só um pouquinho superiores. Enfim, existe um reducionismo na visão do que é o homem nas linhas de psicologia contemporânea, chegando a identificar o homem muitas vezes como se fosse um ratinho, como se fosse um cachorro que responde só por um conjunto, né, de ações e reações, o que é uma grande perda eventual. É claro que no meio desse mar de reducionismo, desse mar de amputações, aparecem algumas figuras excelentes, como por exemplo o Rudolf Allers, né? O Rudolf Allers, ele aparece ali como um sujeito excelente, tentando remontar, tentando retomar uma antropologia. Aparece, por exemplo, um Dr. Viktor Frankl, que mesmo sem uma antropologia profunda, que mesmo sem uma compreensão profunda do que é o homem, tem insights maravilhosos sobre as dimensões superiores do espírito humano. Então, né, esse é o caldo no qual a gente se encontra na psicologia hoje, e eu hoje vou retomar aqui o maior psicólogo que já existiu, o sujeito que teve o olhar mais profundo, a compreensão mais profunda, mais aguda sobre o que é o homem e o que é que ele fala, como que ele fala que se pode combater a tristeza, esse movimento de diminuição da alma, esse movimento de diminuição, esse movimento, no final das contas, de encolhimento do homem. E esse sujeito, o maior psicólogo que já existiu, no final das contas, que é o São Tomás de Aquino, um sujeito que olha para o homem com uma profundidade absolutamente aguda, que faz um tratado ali sobre a alma, um tratado sobre os movimentos do homem. Ele fala para a gente o seguinte: olha, existem 5 remédios para a tristeza, e é desses remédios que eu queria falar, porque muitas vezes a gente procura o médico, a gente procura o clínico, então a gente se encontra triste e não sabe, a gente não sabe, né, muitas vezes o que fazer. Às vezes toma um remédio, mas fica faltando um lado. Às vezes a gente, né, vai fazer atividade física, mas fica faltando o outro. E, né, Tomás de Aquino fala pra gente, né, os 5, quais são as 5 coisas que diminuem a tristeza. Quais são as 5 coisas que diminuem a tristeza? A primeira delas que ele fala, e são engraçadas até, porque veja, é uma linguagem da época, uma linguagem do século XII, que a gente de algum modo vai ter que adaptar para os nossos dias, e de modo muito agudo, de modo muito, né, uma precisão de olhar para um homem. São Tomás fala o seguinte: olha, meu filho, você está triste, você vai procurar, no final das contas, o prazer de algum modo, né? Fala assim: mas não parece que o prazer ele é oposto à tristeza? Não, então veja só, esse aqui é coisa simples pra gente. Olha só, se a gente se encontra triste, se a gente se encontra às vezes, né, caído, a gente não tá muito legal, coisas muito óbvias, muito simples podem nos ajudar, como por exemplo, ir para o shopping, comer um brownie, ir para o shopping, né, ver vitrine, ir, né, bater perna na rua, sei lá. O prazer sensível é o que ele está falando. Ele está falando do prazer sensível, não está falando dos prazeres superiores do espírito. Ele está falando ali daquela coisa mais tosca mesmo, daquela coisa assim mais bobona, torta de limão, no final das contas, né? Aquela coisinha ali que vai te dar uma alegria. Não desmerecer essas alegrias, não desmerecer essas coisas é fundamental para que o estado de tristeza suma da gente. Mas isso é óbvio falar. Só que muitas pessoas, sobretudo as pessoas que têm, né, às vezes, né, movimentos de religião, movimentos superiores, acham que isso é bobeira, que se deve buscar apenas o alívio da tristeza, por exemplo, com preces e orações ou com cuidado com os outros. E isso não dá conta de livrar a tristeza. Então, esse cultivo, no final das contas, de coisas prazerosas, elas são importantes e elas devem de fato estar ali contigo. É como falou aqui, bem lembrado, a Angelim falou o seguinte: olha, o supérfluo necessário. Existe um supérfluo que é necessário, existe uma coisa que você tem que identificar aí nos teus gostos, no final de tudo, e cultivar essas coisas. Isso não é bobeira, pelo contrário, né? Isso aí é uma coisa que vai manter o teu tônus de alegria. Uma outra coisa aqui que o São Tomás põe pra gente, Tomás de Aquino põe pra gente, a segunda coisa para combater a tristeza, ele fala assim: chorar, né? Chorar as suas pitangas, chorar, né, de algum modo. Ele põe lá, né, justamente lá quando ele está falando, botar para fora, né, como que em gemidos e falar. Ele fala dessas 3 coisas ali nesse segundo ponto.
falar, né, colocar para fora, falar, elaborar de algum modo, é fundamental para que a tristeza ela saia. Mas é claro, ora, e no terceiro ponto ele já conecta amizade, né? Você ter um amigo, você poder fazer isso com um amigo seria a melhor coisa do mundo, porque é óbvio que quando a gente coloca a nossa tristeza, quando a gente coloca um movimento de tristeza para fora, para começar, ele de algum modo já sai da gente mesmo, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, eu só estou relembrando as coisas. E sobretudo quando isso que a gente coloca para fora cai no coração de alguém, no coração de alguém que gosta da gente, no coração de alguém que está ali querendo nos ouvir, a nossa percepção é de que alguém está carregando isso com a gente, você está entendendo? Então veja bem, existe um jeito próprio, um jeito específico de fazer isso, que é o que lembra aqui muito bem o Igor pra gente. Existe um jeito de você fazer isso reclamando, e muitas vezes a reclamação é a ignição, é o start, é o processo inicial de você conseguir colocar para fora a tristeza. Então preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante mesmo. Fica aqui comigo agora, porque isso é importante. Muitas vezes quando a gente pega um amigo para falar das nossas tristezas, a gente pode começar reclamando. Não tem problema começar reclamando, muitas vezes isso é ignição mesmo da gente poder começar um diálogo. Só que na tua cabeça você tem que imediatamente tentar colocar a fala, não uma reclamação, mas você tentar elaborar a coisa de modo mais objetivo e tentar terminar sempre com uma risada. Isso é fundamental, a gente conseguir achar graça da nossa situação. A gente conseguir achar graça da nossa situação já conecta com o quarto ponto, que é o que o Tomás de Aquino fala pra gente, que é a contemplação da verdade. A contemplação da verdade, ela diminui a tristeza. A primeira verdade é a verdade da vida, é a verdade na qual você está. Então aqui no quarto ponto é onde entra aquela frase maravilhosa de uma amiga minha, que ela fala o seguinte: olha, se for para ficar triste, eu ficarei alegremente triste. O que ela está querendo dizer com isso? Se for para ficar triste, eu ficarei alegremente triste, porque essa é agora precisamente a situação da minha vida e não outra. É essa situação agora de dever o Itaú, é essa situação agora de estar esteticamente feio, de estar esteticamente feia, essa situação agora, sei lá, de um filho doente. Essa é a realidade. A realidade, ela é o trono da verdade. A realidade é o lugar no qual a verdade acontece, é o lugar no qual a nossa vida acontece, é o lugar no qual as coisas estão acontecendo e eu faço a minha vida com as coisas. Eu sei que parece muitas vezes uma utopia, mas não é. Dá pra gente ficar alegremente triste quando a gente olha para a realidade e entende que essa é a nossa vida e não de outra pessoa. Essa é a nossa vida e não uma vida, sei lá, que estaria só na nossa cabeça, uma vida que não seria realizada. Viver a nossa vida é uma fonte de alegria se você consegue entrar ali, se você consegue entrar naquela coisa, se você entende que essa é a tua realidade e a tua realidade é componente da tua vida. Olha, assim como Ortega y Gasset disse pra gente, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim mesmo. Então, o que é salvar a realidade? É entender que esse é o trono da verdade. Esse é o trono no qual você se instala. Então, quando a gente olha para a realidade, independente de qual ela seja, e a gente descobre esse grão nela, a gente descobre esse esse que da verdade, quando a gente descobre isso na realidade que nos circundam, a gente consegue mesmo ser tomado de uma alegria estranha, que é a alegria de estar vivo, que é a alegria de ser a gente, que é a alegria de não ter uma outra vida, mas de ter essa vida, ela é maravilhosa, essa é a nossa vida, por isso ela é maravilhosa, porque não é outra vida, você tá entendendo? Isso é o que te cabe. Então esse é um dos movimentos de contemplar a verdade. Veja só que coisa bonita, buscar o prazer nas coisas mais imediatas como o primeiro ponto, aprender a chorar, aprender a colocar para fora como o segundo ponto, no terceiro ponto, colocar para fora no colo de um amigo que pode compartilhar contigo, ele pode compartilhar esse fardo, ele pode carregar esse fardo. Não tem problema começar a colocar isso para fora de um modo reclamão, sei lá, o jeito que dá, começa do jeito que dá, não tem problema nenhum, e esse jeito ele já vai se convertendo numa descrição do que está acontecendo, culminando com um sorriso, isso é a contemplação da verdade, isso é você conseguir entender como as coisas são. Olha, tem outros pontos da verdade também que ajudam a colocar a tristeza embora. Um dos semelhantes, uma das coisas que se conecta com a verdade no nível transcendental é a beleza. Então a contemplação da beleza, veja bem, a contemplação
de coisas belas, a contemplação de um campo, a contemplação do céu estrelado, a contemplação do sol nascendo, a contemplação das fases da lua, a contemplação de obras de arte, a contemplação de crianças belas, a contemplação da beleza, ela também, de algum modo, ela vai dissipando a tristeza. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que quando a gente olha para coisas belas, de algum modo a gente encontra uma paz no nosso coração, a gente começa a ser mexido ali e basta aceitar a coisa. Olha, isso exatamente, olha aqui o que a Liliu falou pra gente, caminhar na praia. Óbvio, caminhar na praia é um puta exercício, é uma coisa esquisita, você caminha na praia, você pode sair dali menos triste, mas é claro que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, eu estou relembrando. Então olha só, o supérfluo necessário, coisas prazerosas, um brownie, um chazinho, sei lá, coisas que você gosta, né? Coisa de comer, coisa boa que você gosta. Depois conseguir chorar, conseguir colocar para fora como segundo ponto, de preferência para fora no colo de um amigo, terceiro ponto, e você conseguir aceitar essa narrativa como sendo tua, quarto ponto, que é a verdade. Isso é maravilhoso. E o quinto ponto, que é um ponto desconcertante, que já o próprio Tomás de Aquino coloca ali pra gente, as pessoas quase se surpreende com ele quando lê esse ponto ali nos textos dele, no texto dele, é o seguinte, olha, o sono e o banho, ele coloca ali pra gente como sono, né, dormir bem e tomar banho, entenda, tomar banho na época, né, era uma coisa que não era talvez tão trivial, não era uma coisa assim talvez tão acessível, olha, tomar banho e dormir são coisas que dissipam a tristeza. Mas em que medida? Vamos entender isso aqui, né? Por que é que o sono e o banho podem dissipar a tristeza? Podem dissipar a tristeza porque quando o sujeito está íntegro após uma noite recuperada, e quando o sujeito está limpo após, né, uma pele, né, a pele escovada, a pele, né, no final das contas, né, friccionada, tirando as sujeiras, o que é que acontece com esse mesmo sujeito? Ele volta para uma situação original, para uma situação anterior de mais perfeição. O corpo dele, de algum modo, reflete uma certa perfeição que foi perdida pelo movimento de tristeza. Reflete uma perfeição que foi perdida pelo movimento de diminuição. Hoje a gente consegue entender isso de um modo mais profundo, a gente consegue entender isso de um modo, inclusive, mais completo. A gente coloca aqui sono, banho e alimentação, por exemplo, ou seja, um sujeito que não volta ao estado anterior de perfeição, ele vai se ver mais triste. E aqui entra um ponto central da tristeza. Muita gente, e aqui é uma coisa que é desconcertante, muita gente anda triste porque não está com o corpo equilibrado, não está com os hormônios equilibrados, não está com as vitaminas equilibradas. Isso é coisa que a gente cada vez mais vê no consultório. Quando chegava um paciente para mim, né, com movimento de tristeza, esse paciente, isso aqui não é bem uma depressão, eu às vezes o sujeito, inclusive deprimido, sempre eu pedi ali a coisa, sempre pedi ali os hormônios, as vitaminas dele, para ver muitas vezes como é que estava o equilíbrio orgânico do sujeito. Mas é claro que é isso. Então, às vezes o que está faltando é sono mesmo, o sujeito não dorme, vai ficar triste, o sujeito não está comendo direito, vai ficar triste, o sujeito ele não está com o corpo dele funcionando. Aqui, esse quinto ponto do Tomás de Aquino, né, sono e banho, entra todo o grande campo do que a gente fala hoje sobre o assunto de melhorar o humor, de melhorar o tônus afetivo, que entra aqui, ó, alimentação, atividade física, sono mesmo, né, a higiene, claro, corporal. O São Tomás coloca aqui banho como sendo esse grande símbolo de um reestabelecimento da saúde. Mas é claro que isso, o sujeito está, Ítalo, eu tenho arroubos de... Eu fico às vezes muito triste, muito feliz. Às vezes eu fico muito, né, quer dizer, muito feliz e muito triste. Às vezes eu tô ali, né, eu tô meio instável pra caramba. Você vai perguntar para esse sujeito quantas horas ele dorme por dia e fala assim, eu durmo 4 horas por dia. Mas dormindo 4 horas por dia, todo mundo vai ficar assim, minha flor. Dormindo 4 horas por dia, tu não se aguenta, tu fica chato demais, você acha tudo um porra, você fica irritadiço. Mas isso é claro, tem que dormir 7 horas e meia por dia. Mas é claro, dá teu jeito, entendeu? Eu sei que é difícil, mas assim, é uma coisa que a gente vai ter que botar na nossa agenda. Se você está muito triste, você está muito instável, você está reclamando de tudo, você vai olhar para o teu sono, ver se tu está dormindo direito. Mas é claro que não está dormindo direito. É claro que você não está dormindo direito, né? Você está instável, está irritadíssimo, vai ver como é que está a tua comida, como é que está a tua alimentação. Só está comendo besteira, sem de carboidrato, carboidrato não é um problema, né? Sem de farinha, sem de carboidrato ruim, de glúten, porra, comida está uma zona, cada hora come uma coisa. É claro, o que acontece contigo? Isso aqui não é tara, isso aqui não é neurose, mas o que acontece contigo? O teu corpo ele vai sendo atacado, o teu corpo está sendo minado. Um sujeito que não tem estabilidade física, estabilidade corporal, estabilidade orgânica, é claro que ele
É claro que ele vai se ressentir, é claro que ele vai ficar mais triste, mas se vai acontecer, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. É o que está falando o Marcelão aqui. O Marcelo fala assim: eu não dou mais plantão noturno por conta disso. Algumas pessoas conseguem se livrar do plantão noturno e veem como a saúde melhora, veem como o humor melhora. É claro que um sujeito que vira noites em torno de plantões, em torno de trabalho, enfim. É claro que esse sujeito ele vai ficar mais irritadiço, é claro que ele vai ficar mais triste, é claro que ele vai ficar diminuído, não tem como, mas é claro que é isso. Então olha só, são regras aqui, regras pra gente, não é cagação de regra, mas são regras da vida mesmo. Tomar conta do sono é fundamental, e um sono bem feito, um sono com tudo escurinho, não é para ficar dormindo com TV ligada, dormindo com fresta de luz entrando pela janela, porque senão a tua pineal não vai conseguir produzir a melatonina que faz o recovery no final das contas, faz o recovery da tua disposição. Você precisa dormir no escuro, precisa dormir umas 7 horas por dia. Tentar dar o teu jeito aí, né? De dormir umas 7 horas por dia, não tem jeito, né? Tem que tentar fazer isso mesmo. A outra coisa é a alimentação, cuidar da alimentação, né? Tentar cuidar da alimentação para quê? De algum modo ficar mais estável, né? Para você ficar mais estável, ganhar uma certa estabilidade, atividade. Bem, pessoal, vou desligar aqui a live, porque estão me ligando aqui direto. Tá cancelando aqui toda hora. Amanhã nos vemos. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.